A manhã estava estranha. O sol brilhava, mas havia um peso no ar, como se o mundo estivesse prestes a revirar. A sala de reuniões estava lotada. O murmúrio dos colegas preenchia o espaço. Eu estava lá, em pé, sorrindo nervosamente. Mas aquele sorriso desmoronou no instante em que o Marco, meu chefe, anunciou à equipe que a reunião era sobre uma decisão importante. As palavras reverberaram como um eco distante, esbaforido. Então tudo aconteceu rápido. O olhar de Marco mudou e ele virou-se para mim. Clara, você pode nos contar sobre a proposta que recebeu? A sala silenciou. O som de canetas arrastando-se sobre papéis foi substituído por um baque surdo dos corações que pararam de bater por um segundo. A proposta. A maldita proposta de se casar com Lívia. Meu peito começou a apertar. Sim, recebi um convite, um pedido. A voz saiu trêmula, mas eu estava determinada. Meus olhos procuraram a Lívia na sala. Ela estava lá, de braços cruzados, observando. O cheiro de café fresco se misturava ao meu nervosismo, mas a adrenalina tomou conta. Ela é importante para mim e para a herança que... O que eu estava dizendo? Um murmúrio se espalhou, sussurros e olhares curiosos. Fui atingida por uma onda de calor. Olhares de julgamento, de confusão. O que eles pensavam? O clamor da cafeteria ao fundo era distante. Cada segundo se arrastava. O Marco, impassível, um sorriso controlado no rosto. Clara, nós apenas queremos saber se você realmente entende o que isso implica. Entender? O nó na minha garganta se apertava. O que eu realmente entendi? Um caminho para a liberdade, para a vida que sempre quis. Mas havia algo mais. Alguma coisa sombria que estava prestes a desenterrar. Cortes de cena. O tempo parecia tarar. Eu me via como uma artista em um palco. As luzes do centro ofuscando o olhar, mas os rostos da plateia formando sombras. Então a voz da Lívia cortou o ar, baixa, cheia de significados sussurrados. Muitos não sabem, mas a herança envolve muito mais do que apenas dinheiro, Clara. Há segredos. Segredos. Meus pensamentos balançavam. Ali estava o ponto de virada, silêncio absoluto. O ambiente se tornava pesado. O rumor dos colegas diminuía, cada um com suas expectativas, suas opiniões. Eu era um alvo. Você está preparada para ouvir a verdade? As palavras dela reverberaram em minha mente. Meu coração acelerou. A lâmpada fluorescente acima começou a piscar, um sinal. E nesse instante, uma vibração familiar veio do meu bolso. Meu celular. A mensagem iluminou a tela. A verdade pode ser mais sombria do que você pensa. Cuidado com os segredos que você está prestes a desenterrar. Frio na espinha. Era um aviso ou uma ameaça? Os olhares ao meu redor se tornaram gélidos, e eu continuei a segurar a superfície da mesa, tentando encontrar meu centro. Calmamente, mas com um turbilhão dentro, olhei para cada rosto. Um momento eterno de dúvida. O silêncio na sala estava ensurdecedor, mas meu pensamento voava. Eu não conhecia a extensão do que estava me envolvendo. Mas essa decisão, essa proposta, eu não estava sozinha nessa. E assim, ao invés de me deixar levar pela tempestade, simplesmente respirei fundo, mantendo a dignidade. Havia mais na sombra do que qualquer um poderia imaginar. O que quer que estivesse se desenrolando era mais profundo. Era hora de fazer um movimento, antes que tudo ao meu redor se tornasse sem forma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera na sala de reuniões ainda estava carregada. O murmúrio dos meus colegas reverberava como um eco distante na minha mente.
O que esperavam de mim? No fundo, preciso mostrar que sou forte. É algo que sempre procurei. Cresci ouvindo da minha mãe que eu deveria ser a líder, a que carregava as responsabilidades. Mas às vezes, essa pressão se transforma em um peso insuportável. O que estava para acontecer na reunião? Não consegui evitar. Todas as dúvidas e inseguranças voltaram. Lembro da minha juventude. Eu era sonhadora, cheia de esperanças. Não tinha medo de me apaixonar, de me entregar. Ah, como gostava de dançar nas festas da escola, com meus amigos rindo, a música soando. Mas a vida adulta não é um baile. É mais como um maratonista exausto correndo sem saber aonde chegar. Agora, com 34 anos, eu conquistei muitas coisas. Um bom emprego como analista, um apartamento que comprei sozinha e até uma pequena coleção de livros que sempre sonhei ter. A literatura é meu refúgio. Livros me transportam para lugares onde as pessoas são livres. Mas entre tantas conquistas, um vazio me consome. Eu não sou casada. Nunca me ima. Neste instante, durante a reunião, percebo a Lívia me observando. A química entre nós é inegável. A proposta que eu recebi a respeito do nosso casamento não era apenas unir forças. Era também sobre um futuro financeiro. E que me levou a essa situação? Seria amor, interesses, o som do ar-condicionado zumbindo se mistura ao meu pensamento. O olhar dos outros volta a mim. Alguma coisa estranha se desenrola no ar. Depois que minhas palavras escaparam, o silêncio se tornou quase palpável. Olhares de curiosidade fixaram-se em mim, como se estivessem procurando por respostas em meu rosto. O nervosismo não me ajudava. Então, a voz da Lívia cortou a tensão. Clara, a herança que vamos receber não é só dinheiro. Existem segredos que precisam ser revelados. A respiração ficou pesada. Segredos. A palavra ressoou em minha mente. Eu não sabia o que ela queria dizer com isso. Meus pensamentos estavam um turbilhão. O que mais poderia existir? O baque do meu coração ecoava, mas tentei me manter firme. Havia algo por trás da proposta que só poderia ser desenterrado se eu cavasse mais fundo. No escritório, o aroma do café recém-feito penetrava no ar. A cafeteria, usualmente um local de alegria, agora parecia um terreno de batalha. Meus colegas trocavam olhares, com murmúrios que pareciam farpas. Minhas inseguranças surgiam. O que eles realmente pensavam de mim? Ali estava eu, à frente deles, em um momento crucial e ao mesmo tempo vulnerável. Enquanto observava a Lívia, para entender suas intenções, um frio na espinha me percorria. Uma mensagem em meu celular me distraiu por um breve instante. Olhei furtivamente. Cuidado, Clara. A verdade pode doer mais do que você imagina. Uma advertência ou um lembrete. Se veio de quem eu pensava, meu coração disparou. As vozes ao redor tornaram-se um eco distante e comecei a me perguntar por que não havia feito. Por que não expus a verdade que estava guardando há tanto tempo? Ah, quantas vezes me perguntei se eu estava seguindo o caminho certo. Minha mente se encheu de memórias de infância, daquelas tardes em que eu e minhas irmãs jogávamos no quintal, sem a preocupação do mundo. E agora, aqui estava eu, cercada por colegas, numa arena onde todos esperavam uma decisão. Naquele momento, sentia-me como uma mulher enredada em um jogo que não compreendia completamente. As minhas conquistas, os meus amores, tudo parecia misturado e confuso. O olhar do Marco à minha frente me pediu uma resposta, mas a verdade era como um labirinto, repleto de caminhos desconhecidos. E assim, ao invés de sucumbir ao medo, expirei fundo. A sala estava carregada de expectativa, mas eu precisava de um plano. Havia algo mais na sombra do que qualquer um poderia imaginar. E então, de repente, uma certeza me invadiu. Eu poderia mudar o jogo. Segredos escondidos precisavam ser descobertos. Era sobre quem eu realmente sou. E qual caminho escolheria seguir? A estrada à frente parecia nebulosa, mas havia uma eletricidade no ar. O futuro estava à espreita, e eu tinha um segredo bem guardado. Estava na hora de desvendá-lo. A manhã seguiu seu ritmo, mas dentro de mim um turbilhão se formava. Eu queria entender como cheguei a este ponto.
O que aconteceu com os meus sonhos? A memória da vida antes deste tumulto despertou, como um sussurro de tempos mais simples. Eu, Clara, 34 anos, em vez de estar na sala de reuniões, lembrei de mim mesma aos 20 anos, cheia de esperança. Eu costumava acreditar que a vida era um campo aberto, um convite para dançar. O dia começava cedo, como sempre. O despertador tocava e eu me levantava, ainda envolta pelo calor dos lençóis. Era um ritual: fazer o café, dar uma rápida olhada nas redes sociais e sonhar acordada com um futuro glorioso. Me lembro do aroma do café fresco, aquele cheiro forte que me despertava lentamente. O objetivo apesar de amar a narrativa por trás dos números, havia dias em que me sentia como uma engrenagem em uma máquina gigante. Voltas e mais voltas sem saber ao certo onde tudo isso me levaria. Certa vez, em um fim de tarde qualquer, na cafeteria, conheci Lívia. Ela entrou com um sorriso que iluminou toda a sala. Percebi como alguns olhares se voltaram para ela. O jeito como se movia, confiante e cheia de vida. "Oi, você é a Clara, certo? Trabalho no departamento de marketing", ela disse, estendendo a mão. Desde esse momento, algo dentro de mim despertou. Havia algo nela que me atraía. Comecei a nos encontrar na sala de café e depois ao almoço. Nossas conversas eram simples, mas cheias de risadas e sonhos. Conversávamos sobre tudo: livros, filmes, expectativas. Ela era a brisa fresca, em meio ao ar pesado do escritório. Um dia, enquanto almoçávamos juntas, falamos sobre a vida e o que queríamos. "Sabe, Clara, sempre achei que deveria me mudar para um lugar mais tranquilo." Influenciadas por nossos próprios sonhos, começamos a moldar uma relação. Fui apresentada a seus amigos, seus lugares favoritos. As noites se tornaram longas, regadas com vinho e risadas. O que começou como uma amizade se intensificou, e em um momento de coragem, nos beijamos pela primeira vez. Lembro-me do frio na barriga, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Naquele segundo, tudo fazia sentido. Eu sabia que a vida que eu sonhava poderia se tornar realidade. No entanto, com essas conquistas, 4 anos se passaram e uma série de preocupações começou a surgir. O tempo é traiçoeiro, e a vida adulta traz consigo um peso que não imaginava. A pressão que sentia para ser a irmã mais velha e responsável se tornava um fardo. Sempre quis ser um exemplo para minhas irmãs, para mostrar que trabalhar duro traz recompensas. Mas cada conquista parecia me afastar mais da felicidade verdadeira. Muitas vezes, quando me pegava sonhando com a liberdade, a realidade me puxava. Não éramos uma família rica. Eu sabia que precisava cuidar de mim e também delas, mas havia uma linha tênue entre a dedicação e o sacrifício. Foi então que uma insegurança se instalou em nossa relação. Com o tempo, comecei a notar algumas mudanças sutis no comportamento de Lívia. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Ela estava mais distante, ausente em algumas conversas, enquanto seus olhos pareciam perder o brilho. Uma vez perguntei: "Está tudo bem com você?" Ela respondeu apenas com um sorriso forçado e um "estou cansada", que soou vazio. Esses pequenos momentos começaram a criar um abismo que eu não soube como preencher. As discussões ganharam espaço. Uma pequena divergência se tornava uma troca de palavras mais ásperas. "Clara, você fala mais do que escuta", e um momento de frustração. O olhar dela se tornava distante, como se estivesse longe de mim, mesmo que a estivesse segurando em um gesto afetuoso. Sempre acreditei que uma relação é molda. "Isso não é aceitável", ele dizia, com um tom que ecoava por toda a sala. O sentimento de inadequação se acumulava. As conversas sobre a herança passaram a ser um peso nas nossas conversas. "Clara, você realmente poderia nos ajudar com esse projeto se dedicasse mais", ele mencionou certa vez. Essas palavras soavam como uma crítica velada. Eu mal conseguia entender como tudo isso se entrelaçava. Era como se, em determinados dias, eu estivesse em uma tempestade de emoções, cercada de incertezas e medos. Havia promessas não ditas, amor que murchava e uma vida profissional repleta de pressão. Mas então um dia, uma sensação estranha me atingiu. Enquanto guardava alguns documentos no escritório,
vi um deslizamento de papel. Curiosa, não pude evitar. Era um bilhete, e na frente estavam as palavras familiares de Lívia. Precisamos conversar sobre algo importante. Meu coração acelerou. Umas semanas antes, ela ficava em silêncio sobre o futuro. O que estaria escondendo? O quê? A ideia de um segredo pairava no ar como uma sombra. Aquelas palavras ecoavam na minha mente e, ao mesmo tempo, o dia a dia continuava a me arrastar como um rio que nunca para. E assim, segura, tentei travar uma batalha interna entre o que eu sentia e o que deveria ignorar. Agora, com todas essas preocupações, eu percebi um dilema surgindo como um nevoeiro denso, mas ainda não sabia como resolvê-lo. Eu só queria entender o que estava à minha frente. Saber se essa situação de incerteza era apenas uma fase passageira ou um sinal de que a mudança estava a caminho. Mas à medida que meus pensamentos se tornavam mais turbulentos, a última linha de razão me levou a fazer uma única pergunta: até onde eu estava disposta a ir por aqueles que amava? Isso me levou a pensar nas escolhas que precisaria fazer a partir daquele ponto. E nesse momento, um frio percorreu minha espinha. Havia segredos maiores à minha espera. E talvez a verdade que busca me deixasse mais perdida do que eu já estava. Compreendendo que as coisas não estavam bem, eu tentei ignorar aquele frio na espinha. Mas a verdade era que o que antes era um relacionamento sólido, agora parecia frágil. Lembro de um dia em que resolvi fazer uma surpresa para ela. Comprei um caderno bonito, como forma de lembrá-la da importância de registrar nossos momentos juntos. Era uma tentativa de reacender a chama que, mesmo em meio à pressão diária, poderia ainda queimar de forma brilhante. Quando cheguei em casa, coloquei o caderno na mesa da sala. Fui até a cozinha, preparei um café, acariciando a expectativa de ver o sorriso de Lívia ao ver a surpresa. Mas ao invés de um caloroso obrigada, recebi simplesmente um olhar distante. O que é isso, Clara? Você sabe que eu não gosto quando você tenta fazer tudo tão especial, disse ela, o tom irritado escapando de seus lábios. Aquelas palavras me desarmaram. O que parecia uma ação simples se transformou em um campo de batalha. Senti um nó na garganta, mas sorri forçado. Você tem algo a me contar? Perguntei, tentando quebrar o silêncio pesado. Não, Clara, está tudo bem. Foi o que ela disse, mas não pude ignorar a hesitação na sua voz. Mais uma vez, um medo gelado percorreu minha espinha. O que ela estava escondendo? O que estava acontecendo? A sensação de traição começou a se infiltrar em cada pensamento. E eu estava cada vez mais ciente de como a insegurança se tornava um veneno. Nos dias seguintes, observei pequenas mudanças em Lívia. A maneira como evitava olhar nos meus olhos já não compartilhava seus pensamentos como antes. Um determinado dia, ela saiu de casa sem me avisar, alegando que um projeto de trabalho havia surgido de última hora. Não se preocupe, tudo bem, ela disse, mas a incerteza na sua voz era clara. Algo estava errado. A pressão em meu peito ficava maior a cada dia. A simples ideia de expressar o que sentia parecia um fardo insuportável. Lembrei de momentos em que Lívia desprezava meus sentimentos como se fossem. Certa vez, ao achar uma mensagem no telefone dela enquanto ela tomava banho, inventei uma história para sair da sala e examiná-la. A curiosidade tomou conta de mim e eu sabia que era errado, mas uma parte de mim apenas queria a verdade. No entanto, ao olhar para o celular, uma mensagem pop-up apareceu. Era um nome que não reconhecia, com uma série de corações e emojis. Meu estômago se revirou. O que era isso? Essa mensagem tinha o poder de me desmantelar. Expirei profundamente e me forcei a colocar o celular de volta onde estava. Assim que ela saiu do banho, eu fingi normalidade. Sentei no sofá, torcendo para que a sensação de traição não estivesse me dominando. O que eu poderia fazer? Explicar que eu havia visto a mensagem? O medo do que ela diria me amedrontava. A certeza me atingia como um soco. Eu tinha que deixar isso quieto. A tensão entre nós aumentava. Lívia passou a sair mais do que o normal, desaparecendo por horas. Eu estava presa num ciclo de insegurança. Não queria acreditar que a estava perdendo por algo que nem sabia explicar.
Certa noite, após voltar para casa, percebi que o comportamento de Lívia estava mudando ainda mais. A expressão dela, quando o abracei, era uma mistura de desconforto e desânimo, como se qualquer toque fosse uma lembrança da distância entre nós. O tipo de silêncio que se estabeleceu entre nós era esmagador. As discussões eram silenciadas, mas não menos intensas. As palavras não ditas se acumulavam na minha cabeça, como uma tempestade prestes a estourar. Finalmente, em um dia que parecia um monte de concreto sobre meu peito, resolvi que não podia continuar assim. Eu precisava confrontá-la sobre a mensagem. Na manhã seguinte, meu coração estava acelerado. Sentei na mesa de café, esperando que ela aparecesse, quando vi o celular dela vibrar na mesa. Eu deveria ignorar, mas foi mais forte do que eu. Peguei o celular e olhei a tela. Era outra mensagem. Você não respondeu. Está tudo bem? Estou preocupada. O frio na espinha se transformou em um gelo opressivo. Meu coração parecia prestes a explodir. Larguei o celular no lugar. O tremor na minha mão denunciava a tempestade que se formava no meu interior. O que mais eu não sabia? A resposta estava à minha frente, mas eu ainda não sabia como dar o próximo passo. Já era 10 da manhã e Lívia ainda não havia aparecido. E assim, ali estava eu, cercada por um turbilhão de sentimentos. Aquele abismo entre nós parecia intransponível. Um aperto profundo no meu peito me dizia que eu precisava encarar a verdade, independentemente do que essa verdade trouxesse consigo. Era hora de não olhar para o lado e começar a limpar as próprias lentes da minha vida. Mas antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, o som da porta se abrindo me trouxe de volta à realidade. Lívia entrou, olhando para o chão, parecendo exausta. O impacto de seus olhos não conseguia mais disfarçar a treva que se instaurara entre nós. Uma voz interna gritava dentro. Eu precisava entender, e a verdade já não poderia ser adiada por mais tempo. A tensão na sala era palpável quando Lívia entrou, mas eu respirei fundo. Nossos olhares se cruzaram. A primeira coisa que fiz foi buscar estagnar a tempestade dentro de mim. Não era só sobre o que eu estava prestes a descobrir. Era sobre como eu ia lidar com isso. A vida não se resumia a um único momento, e eu precisava de estratégia. Enquanto tomávamos café, eu me dei conta de que o que estava por vir não era uma simples conversa. Precisava de provas. Eu não podia agir no calor do momento, não quando havia uma chance de arruinar tudo com um movimento precipitado. Mantive uma expressão neutra, mas dentro de mim a adrenalina corria like crazy. Olhei para ela, tentando discernir os limites do que eu poderia inventar para não revelar nada. As mensagens que vi, aquilo me consumia. O que estava fazendo? Eu não podia apenas esquecer, mas também não poderia deixar que Lívia percebesse o caos que se trava. Saí rapidinho para o trabalho. Não quero ficar perto dela, pelo menos não até eu entender o que estava acontecendo. A rotina seguiu um ritmo mecânico, relatórios e reuniões, mas as mensagens na minha cabeça retumbavam. Levantei uma bandeja de café e me pus a pensar em como poderia rastrear tudo sem levantar suspeitas. A primeira coisa que decidi foi que eu precisava das evidências, e isso não poderia ser algo leve. O dia passou na mesma batida e a calma foi ensaiada. Assim que voltei para casa, Lívia ainda não estava. A tardinha já tinha tomado conta do espaço. Aproveitei o momento para ir atrás de respostas. Eu sabia que há uma maneira de olhar tudo. Não deixaria passar batido. No fundo, sentia que ela deixaria o celular por perto. Não era apenas a curiosidade, era uma necessidade de entender. Como podia ter perdido os sinais? Quando entrei no quarto, vi que seu celular estava ali, sobre a mesa. O meu coração disparou. Um misto de emoção e medo tomou conta. Peguei o celular com calma. Mas sabe quando o tempo parece parar? Era isso que estava acontecendo. Abri rapidamente as mensagens. O primeiro nome que vi não era o de uma pessoa do trabalho, mas uma amizade, um amigo. Num primeiro momento, tinha um sabor de alívio, mas logo a dúvida me cauterizou. Então, continuei a vasculhar. Uma longa conversa fluiu pelas telas daquela pequena janela. O que vi não deveria ser algo casual. Você ainda está pensando sobre nós? A mensagem dizia. Precisamos nos ver.
Meu coração gelou. O nó na minha garganta subiu ao máximo. Girei o celular em minha mão, como se o mundo estivesse de ponta cabeça. E então outra mensagem pingou. Sinto sua falta. Não sei como lidar com isso. O fio na espinha se transformou em uma onda de choque e dor. A traição estava ali, clara e irrefutável. Era uma conexão que não era apenas profissional. As palavras daquela conversa eram certeiras. Meu corpo se aprumou, mas a mente ainda buscava um sentido a tudo isso. Pensei em confrontar Lívia, mas a frieza fria do que acabei de descobrir paralisou meu impulso. Era uma verdade explosiva, mas eu precisava ser estratégia. O caminho mais direto não era o melhor nesse caso. Eu não podia fazer isso agora. O controle era todo meu. Decidi que precisava de mais informações antes de qualquer passo. Levantei e andei em círculos pelo quarto. Meus pensamentos voavam. A ideia de agir em momentos de raiva poderia arruinar tudo. Todos os planos precisavam ser cuidadosamente elaborados. A fachada que eu estava garantindo estava começando a desmoronar. Mas era por isso que eu precisava manter-me firme. Se eu mostrasse fraqueza, corresponderia ao que ela esperava. Entrei na sala novamente e continuei a construir meu teatro interno. Meu coração ainda latejava, mas eu mantive a calma. Quando Lívia chegou, tentei não deixar nada transparecer. Oi, amor, como foi seu dia? Perguntei inocentemente. A maneira como o tom da minha voz soou era quase como uma música que soasse distante. O olhar dela me encontrou, mas sabia que precisava disfarçar. Cansativo, mas tudo bem, respondeu ela ao entrar. O olhar dela desviava e ela estava mais distante do que eu gostaria. Defini que eu não a olharia nos olhos muito. Tentaria não levantar mais suas defesas. Naquele momento, era vital mostrar despreocupação. Ocasionalmente, poderia colocar algo sobre o que eu já descobrira, mas se o fizesse de forma sutil. Com alguma novidade? A cada palavra que saía da minha boca, eu sentia o ambiente se fechando. Era quase como um jogo de xadrez, e as peças fossem movidas lentamente. Eu estava cautelosa, mas ao mesmo tempo, um baque de alegria se movimentava. Lívia respondeu, tudo tranquilo. Algumas reuniões, mas não tem de que se preocupar. Seu sorriso era ensaiado e não atingia os olhos, mas aquelas palavras transmitiam ainda mais insegurança. Cada resposta dela me alimentava com mais vontade de desvendar. Mas sabia que o momento não era agora. Depois de um jantar de palavras amenas, fui para a cama. A noite estava calma, mas eu não conseguiria dormir. O sono estava longe quando peguei o celular e anotei as mensagens que tinha lido. Era como se eu estivesse escrevendo um plano silencioso. A cada frase, a decisão se tornava mais clara. Havia uma sombra se formando, e eu precisava agarrá-la antes que se dissipasse. Naquela manhã seguinte, meu coração estava batendo acelerado. A confiança. Eu não poderia deixar que Lívia sentisse a pressão. O plano começou a se desenhar e, com ele, a hipótese que surgiu em minha mente. Eu precisava saber tudo. Não havia limites para descobrir a verdade. Levantei, fiz meu café e sentei na mesa de novo, apenas me preparando para um novo dia. Cada gole que eu tomava, a adrenalina pulsava. O inevitável confronto, em algum momento, viria, mas não agora. Variações em todos os sentidos se formavam, e quanto mais camadas eu tirasse, mais clara a situação se tornava. Nada me deterá, pensei. O jogo estava apenas começando. Já conhecia os passos da dança, e agora era hora de fazer a minha parte. Enquanto desembarcava, uma ideia se solidificou. Eu não ia simplesmente jogar fora o que havia descoberto. Em vez disso, iria adiante na tristeza, mas com certeza e frieza. Se ela falharia, eu não deixaria passar a oportunidade. A nesga de poder que tinha logo se transformaria em estratégia, e ainda havia uma ponta de cautela em meu coração. Não havia como voltar atrás agora. Ao final do dia, enquanto observava o pôr do sol da janela, deixei escapar um leve sorriso. Não importa o quão obscuro fosse esse caminho. O que eu busquei
me faria mais forte. Chegaria a hora da verdade. E quando ela chegasse, o jogo estaria totalmente virado a meu favor. Acordei com o sol entrando pelas cortinas, mas não me deixei enganar pela luz. O dia parecia promissor, mas dentro de mim, a agitação continuava. A mensagem que encontrei no celular de Lívia reverberava na minha mente. Eu sabia que não podia relaxar, precisava agir. Meu coração batia rápido. O plano que desenhei em minhas noites insônias estava prestes a ser colocado em prática. Enquanto tomava café, percebi que Lívia estava mais distraída do que o normal. Ela olhava para o celular a cada instante, como se aguardasse algo. A adrenalina subia. O que mais ela estava escondendo? Mas não era hora de deixar que ela percebesse meu nervosismo. Sorri para ela. Um sorriso que, obrigada pelo café, amor, disse, lutando para manter a voz estável. Me despedi rapidamente e saí. Fui direto ao trabalho, onde o clima também estava pesado. Marco, meu chefe, estava irritado com algo que ninguém entendia bem, e a tensão na sala de reuniões era palpável. Eu precisava daquela tensão para me dar ânimo. Meus colegas pareciam alheios ao turbilhão que acontecia na minha vida pessoal. Continuei concentrada e focada, tentando ignorar a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. A cada mensagem recebida no celular, meu coração pulava. Era uma batalha interna e eu precisava vencer. Assim que a hora do almoço chegou, convoquei minhas amigas, Mari e Ana. Elas eram minhas confidantes. Sempre estiveram ao meu lado. Encontrei-as em um café próximo. Vocês estão lembradas da situação com a Lívia? Perguntei, tentando soar casual. Acho que tem algo muito errado e preciso de conselhos. Ambas me olharam com preocupação, mas também com curiosidade. Ela sempre foi mais cautelosa. Você já pensou em procurar um advogado? Para se proteger, sabe? As palavras dela ecoaram. Eu não queria acreditar que a situação estava tão séria. Mas o que eu queria mesmo? Continuar vivendo assim, na incerteza, ou buscar respostas? O que você sugere? Respondi, nervosa. Não sei nem por onde começar. Ana olhou para mim, seus olhos refletindo a preocupação. Talvez anote tudo. Conversas, mensagens, você pode precisar disso, se realmente for necessário. E eu assenti, absorvendo cada palavra. A ideia de fazer um diário das minhas descobertas e sentimentos me pareceu dolorosa, mas necessária. Uma forma de tirar tudo de dentro e organizar meus pensamentos. Depois do almoço, minha mente pulsava. Esperei que meu chefe se distraísse e, furtivamente, comecei a anotar no caderno que sempre carregava. Cada detalhe contava. Mensagens, datas, interações estranhas. Eu precisava de tudo isso, mesmo que parecesse apenas uma lista inicial. O movimento das canetas e as palavras tomando forma foram um alívio, um ganho de controle em meio ao caos. As horas no escritório passaram lentamente, mas à noite, quando voltei para casa, uma parte de mim sentia que estava sendo ocupada por um senso de urgência. Olhei para Lívia, que estava sentada no sofá, absorta em seu próprio mundo. Aquele celular na mão dela me provocava. Fui ao quarto. Deixei a luz acesa enquanto revisava as anotações. Passei a noite adicionando detalhes, lembrando cada palavra que tínhamos trocado nos últimos tempos. Todas aquelas vezes que algo pareceu normal, mas tinha um burburinho de inquietude por trás. Nos dias seguintes, montei um cronograma. Tiagão, meu amigo do colégio e agora advogado, ia ser meu apoio. Ele sempre teve um olhar crítico e uma mente afiada. Marcamos uma conversa. Clara, você precisa ficar tranquila. Coisas assim podem ser complicadas, mas há maneiras de você se proteger. Ele me tranquilizou. Ele orientou sobre o que eu poderia fazer. Comprovei que eu tinha o direito à informação. Sabia que poderia haver algo que eu precisasse fazer para garantir que meus interesses fossem protegidos. Tive por muito tempo uma imagem na minha mente de encontrar os meios de me apropriar da realidade distorcida que Lívia estava me forçando a viver. Fui coletando provas,
Um print aqui, outro ali, relatórios de nossos gastos, conversas onde mencionei planos sobre o nosso futuro. Era como resolver um quebra-cabeça complicado. Fui fazendo arquivos em meu computador, tudo agrupado discretamente. Também segui observando Lívia, procurando pelas pequenas coisas que falavam mais do que suas palavras. Como ela evitava meus olhares, ou sorrisos que eram mais frios do que quentes. As mudanças eram sutis, mas sempre estavam lá. Conforme coletava informações, vi. Os encontros, as mensagens, tudo eram parte de um quebra-cabeça ainda por resgatar. E enquanto ouvia a conversa em torno de uma mesa, meu coração pulsava. Então, em mais uma noite, decidi voltar ao escritório para pegar algumas notas que deixei para trás. O prédio estava mais vazio do que o normal. A luz do corredor piscava e a penumbra parecia me engolir com sua solidão. Enquanto me movia, não pude deixar de pensar em como aqueles momentos de escuridão refletiam a confusão na minha própria vida. Cada passo ecoava e eu me forcei a me lembrar. Tinha que ficar calma. Fui até o armário onde guardávamos documentos. Haviam várias pastas lá. Revirei com cuidado e rapidamente encontrei algumas informações que poderia usar. E a adrenalina subiu. Antes de sair, tive uma ideia. Havia uma quebra do padrão nas mensagens que Lívia trocava com aquela pessoa. Enviava mensagens a lugares que não eram comuns, e isso começou a me preocupar. O quanto eu sabia sobre suas interações. Ele precisava de um pano de fundo para não levantar suspeitas. Ele estava mais absorvido consigo mesmo e não pareceu reparar. Assim que voltei para casa, mantive a aparência. Mas havia uma pressão crescente em mim. O que mais eu poderia descobrir? Quando o dia seguinte chegou, a tensão aumentou. Eu me sentia como uma artista em meio a uma performance arriscada. Lavei o rosto, desviei o olhar para a janela e respirei fundo. Era hora de continuar o plano. E assim como um ímã, os detalhes comecei a reunir. Conversas, olhares por baixo da mesa, tudo que para Lívia tinha um peso diferente, mas que para mim era estratégia. O que mais poderia desmoronar, eu pensava à medida que as horas avançavam. Cada nova descoberta me deixava mais ansiosa, mas ao mesmo tempo mais determinada, uma espécie de dualidade. O que era frágil se tornava forte em meio à crise. E na próxima visita a Tiagão, me preparei. Queria saber quais eram os próximos passos, quais eram os limites da proteção legal. Saí determinada a não deixar mais que a incerteza fizesse parte de mim. Mas assim que cheguei na cafeteria, o olhar dele estava mais intenso do que o normal. O que ele estava guardando? Pensei. E então a bomba caiu. Clara, aconteceu uma coisa que você precisa saber. Ele me olhou com um semblante sério. O ar ao redor parecia ter se tornado pesado. Um silêncio inquebrantável se instalando entre nós. Meu coração disparou. O que ele tinha a me dizer? A sensação de que o chão podia desabar começou a se materializar. O que mais poderia surgir a qualquer momento? E assim a tensão crescia. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. No vazio da cafeteria, a pergunta ecoava em minha mente. Eu estava pronta para o que estava por vir? Aquela conversa com o Tiagão me deixou em chamas. O que aconteceu, Tiago? O que você descobriu? Minha voz tremia, sabendo que algo grande estava prestes a ser revelado. O olhar dele não indicava se era algo bom ou ruim. Mas eu precisava saber. O café ao meu redor parecia cebola, tomando o gosto da minha insegurança. A cafeteria estava cheia, mas tudo o que eu podia sentir era o peso daquela informação prestes a ser jogada sobre mim. Ele me olhou nos olhos, profundos e sérios. Clara, tudo o que você suspeitou está se confirmando. A Lívia tem se encontrado com alguém. E não é só uma amizade. As palavras dele foram como um soco no estômago. Como você sabe disso? Perguntei, a voz falhando. Uma fonte de confiança me falou. Estão trocando mensagens sobre se encontrar. O nó na minha garganta se apertou. Meu coração batia acelerado, como se quisesse gritar o desejo de abrir mão daquela dor. Mas a verdade precisava vir à tona. Eu precisava de um plano e tomaria uma atitude. Tiago, eu não posso deixar isso passar. Quero que todos saibam. E quero fazer isso de uma vez. Agora a raiva fervia em mim.
Cada palavra dela, cada olhar que antes me soava distante, agora voltava como eco na minha mente. A sensação de traição se transformou em força. O próximo grande evento seria um jantar de família. Uma oportunidade perfeita. Todos estariam lá. Minha família, nossos amigos, até colegas de trabalho. O ambiente, planejei tudo meticulosamente. Um jantar agradável, os rostos familiares ao redor da mesa. Um clima de alegria. E então o golpe. Precisava que todos fossem testemunhas. O local perfeito para expor tudo. Nos dias que se seguiram, cada interação com Lívia se tornava uma dança. Eu fazia as perguntas certas, fingindo inocência, enquanto meu coração, como um soldado em batalha, preparava-se para o confronto. O olhar dela, por outro lado, se tornava cada vez mais evasivo. Era como se ela pudesse ler a tensão no ar. Finalmente, o dia do jantar chegou. O aroma da comida invadia a casa e a mesa estava lindamente arrumada. As risadas e conversas soavam alegres, enquanto eu me movia entre os convidados, sempre mantendo o sorriso no rosto. Mas a adrenalina começava a se acumular no estômago. Era como se não conseguisse respirar. Convidados chegavam, primos, tios, todos prontos para a diversão, enquanto Lívia estava cada vez mais distante, imersa em seu mundo. Um olhar furtivo aqui, um toque de mão ali. Parecia até que ela sentia o que estava por vir. Mas eu não me importava. Era minha hora. Assim que a primeira sobremesa foi servida, levantei meu copo de vinho. Pessoal, tenho um brinde a fazer. A sala começou a silenciar e todos os olhares se voltaram. Eu gostaria de falar sobre amor e confiança. Os rostos se entreolharam. As palavras saíam como um jorro. Lívia e eu temos tido alguns problemas e, sinceramente, tenho descoberto coisas que me deixaram muito preocupada. O som da minha voz ecoou como um trovão, reverberando na mente de todos. Você não pode estar falando sério, Clara, disparou uma amiga. Aquelas palavras acentuaram a tensão na sala, mas eu estava decidida. Sim, eu estou. O calor cresceu em mim, mas eu mantive a calma. Tive conhecimento de conversas dela com outra pessoa. E não é somente trabalho. É muito mais sério do que isso. Gradualmente o murmúrio começou, e eu tinha as provas. Tiago, você pode me ajudar aqui? Olhei para ele e ele trouxe o celular que eu tinha pedido. O que você está fazendo, Clara? Lívia tentou se levantar, mas eu a interrompi. Deixa eu terminar. Isso precisa sair. E se você se preocupa com sua reputação, é o melhor momento para ser honesta. O olhar dela era de desespero, mas eu continuei. Essas mensagens aqui, que você manteve escondidas de todos, mostram que você estava se encontrando. Conversas que não são só de trabalho. O tom da minha voz subiu. Isto é traição. É uma falta de respeito. Não só comigo, mas com todos aqui. Olhem, é tudo aqui. Mostrei as mensagens na tela e o baque foi instantâneo. A sala se manifestou em uma onda de indignação. Os murmúrios giravam o ar. Alguns acreditavam, outros pareciam perplexos. As reações eram mistas: surpresa, choque, desapontamento. Clara, eu posso explicar! Lívia tentou se defender, mas suas palavras ficaram sem eco. Que explicação? Você tem um relacionamento com alguém enquanto diz que me ama e ainda pede ajuda? Gritei apontando para as mensagens. Você não entende. Eu estava sozinha. Você se afastou. Ela falava a voz trêmula, mas isso não me afetava mais. Era o momento. Não, Lívia. Você é hipócrita. Enquanto eu lutei por nós, você fazia isso pelas costas. O ambiente estava pesado. As expressões de quem escutava eram de choque. Eu mantive o olhar firme e vozes à minha volta só aumentavam. Você não é a única que sofre, Clara. Uma voz inconformada soou e eu podia sentir a tensão subindo. Silêncio, eu gritei. Essa não é a hora de defender o indefensável. O olhar de desapontamento no rosto da minha mãe parecia cortar meu coração, mas tudo o que eu sentia era força nas minhas veias. Finalmente libertei uma verdade que precisava ser exposta. Se você tivesse sido honesta do início,
talvez eu pudesse entender, mas essa mentira é indesejável e inaceitável. Eu sentia a urgência crescer. Eu não podia me deixar levar pelas emoções. Precisava deixar claro que não haveria retorno. Neste momento, algo mudou. Não eram apenas murmúrios, mas vozes de apoio começaram a ecoar. Fica firme, Clara. Você realmente merece alguém que te valoriza. A empatia começou a brotar em meio ao julgamento. Meu coração pulou. Eu percebi que não estava sozinha nessa dança de dor e descoberta. Lívia, em sua defesa, tentava pegar meu olhar, mas eu não podia dar esse poder. Você é um engano, e se você continuar em nossa vida, precisa saber que há consequências. O ar pesado transformou-se em uma frieza cortante. Você vai ter que lidar com tudo isso sozinha. Eu me virei para os convidados. Espero que com isso vocês entendam porque eu não posso mais continuar nesse relacionamento. As palavras saíram como uma outra lâmina afiada cortando o espaço. Cada uma delas cravou-se do fundo da minha alma. A tensão tornou-se palpável, misturando-se à confusão e à opinião coletiva que agora fazia parte da equação. Mas enquanto a intensidade crescia e os olhares de reprovação caíam em cima de Lívia, uma questão começou a surgir na minha mente. Havia algo mais, algo que eu ainda não tinha descoberto. Antes de eu conseguir entrar nessa reflexão, o olhar do Tiagão me alcançou. Ele balançou a cabeça levemente, como se soubesse algo que eu ainda não havia revelado. O peso daquela nova informação, que pairava no ar como uma nuvem escura, parecia se aproximar. E nesse momento, era tudo o que eu precisava. Mas eu sabia que a batalha não tinha acabado. Algo ainda não havia sido revelado. E o próximo ato dessa história poderia ser ainda mais traiçoeiro do que eu esperava. O silêncio na sala de jantar era ensurdecedor após a minha explosão. Todos os olhos estavam em mim e Lívia, e eu podia sentir a tensão aumentando a cada segundo. O que antes era um jantar festivo, agora se tornava um campo de batalha. As expressões de choque nos rostos dos meus amigos e familiares eram tão variadas quanto as cores do pôr do sol. Havia confusão, horror, até mesmo curiosidade. Alguns murmuravam entre si, enquanto outros simplesmente me encaravam, como se esperassem que uma bomba explodisse novamente. Lívia estava em pé, paralisada. O rosto dela, antes tão expressivo, agora estava pálido. As palavras que saíam da minha boca ainda ecoavam no ar. Você não pode me tratar assim, Clara. O olhar dele estava fixo em Lívia, como se estivesse esperando a próxima cena. O que ele tinha a dizer? Clara, eu não sei o que dizer. Disfarçando a fúria dele, uma parte de mim desejava que alguém tivesse cortado a encrenca e tomado a frente. Não era mais sobre nós. Era sobre quem iria sair vitorioso nessa batalha de sentimentos. E se Lívia estivesse mais desarmada do que parecia, qual seria a estratégia dela? As palavras dela eram balas perdidas. Nenhuma delas atingia o alvo. Não, você não pode fazer isso aqui, na frente de todo mundo. O protesto dela soava vazio. E o que eu via nos outros? Apoio furtivo. Alguns balançavam a cabeça em entendimento, como se estivessem finalmente vendo a verdadeira Lívia. Meus olhos correram pela mesa. Minha irmã, que chegou tarde com o marido, tinha a boca aberta, os olhos arregalados. Respeito, Lívia, meu pai disse, a voz dele saindo firme como uma flecha. Você não pode sair impune disso. Clara, você está certa. E por um. O apoio deles era como um antídoto para a dor. Mas logo o choque se transformou em uma nova fase. A sala agora zumbia com murmúrios. Alguns falavam em tom baixo, enquanto outros eram mais explícitos. Clara, você é dramática demais, disse uma amiga. Mas logo recebeu um olhar fulminante, e o silêncio do grupo era ensurdecedor. Outra amiga de longa data, a Mari, rompeu o que parecia ser uma barreira. Você nunca foi dramaticamente capaz de inventar isso. A verdade é que Lívia se meteu em uma situação que não consegue controlar. A defesa do grupo estava ganhando forma, e uma onda de determinação me atingiu. Era realmente liberador ver as máscaras caírem ao seu redor. Mas mesmo no meio de sua decadência, eu sentia um pequeno aperto no peito.
A ideia de que um dia já amei Lívia pesava como uma âncora. E, no entanto, tinha que seguir em frente. Com cada resposta que eu recebia, algo importante se desnudava. As interações estavam se intensificando. Conhecendo minha posição, todo o noticiário da nossa vida pública se tornava mais abundante. Ela, que sempre foi charmosa e cheia de vida, agora parecia um sussurro triste. Aqueles sorrisos que um dia eram verdadeiros viraram uma máscara fina pendurada. A intensidade da pressão ao redor era quase esmagadora. As mensagens que eu tinha notado eram apenas a ponta do iceberg. Enquanto seguia o julgamento, os comentários começaram. Você não percebeu? Tudo estava bem na frente dos seus olhos, Clara. Alguém sussurrou, outro insistindo que ela não se importou. Mas eu não queria me concentrar nela. Eu queria libertação. Os olhares curiosos passeavam pela sala. Mas percebi que alguns começaram a se afastar. Não era apenas a vergonha de dizer o que viam, mas aqueles que se espantaram com a minha coragem. Que estranho, não? Em um dia onde eu esperava a celebração, agora me via no meio de um tribunal improvisado. Os dias passavam e a pressão na minha vida social crescia. Alguns amigos faziam questão de me apoiar. Você não deveria ter exposto isso publicamente, disseram algumas. Isso levou a um nível que não precisa, afirmavam outros com rostos feios. A percepção estava mudando rapidamente, e ao mesmo tempo eu sentia o teste da honestidade se desdobrando mais e mais. Mas por outro lado houve apoio. Manu, minha melhor amiga desde sempre, me mandou uma mensagem. Estou aqui por você. Ninguém deveria passar por isso. O conforto da presença dela foi reconfortante. Um sentimento de libertação começava a entrar em mim lentamente. As palavras dela eram como balas de canhão contra qualquer dúvida que eu ainda tivesse. Havia um caminho à frente, e apesar do tumulto, um fio de esperança se formava em meio à tempestade emocional. O que havia sido escondido aos meus olhos agora estava completamente exposto. Ao sair do mundo sombrio em que estava me segurando, alguma parte de mim começou a se sentir mais forte. Eu sou Clara, pensava, e eu posso reconstruir isso. Com o tempo, percebe. Certa noite, enquanto me preparava para deitar, o meu celular vibrou e uma mensagem apareceu. Oi, Clara. Espero que você esteja bem. Era de Tiago. O meu coração saltou. Podemos conversar? Ele sempre tinha esse jeito de saber quando estávamos em mar aberto. O que ele sabia? Com isso, meu pensamento fluiu mais. Quando a noite se transformou em amanhecer, a ideia de uma nova conversa me deixava inquieta. Não será mais uma surpresa ou um plano, agora? Parecia que a última camada de tudo o que tinha passado ainda não era o alicerce real. Havia mais, um desdobramento. E então, enquanto me arrumava para o trabalho, percebi que ele estava certo. Antes de reencontrar esse caminho, eu tinha que confrontar as consequências que se seguiram. E enquanto meu coração pulsava, sabia que o amanhã seria um novo desafio, porque no fundo havia incerteza pela frente. Algo não estava resolvido e meu instinto gritando que ainda tinha muito mais a descobrir. E se tudo que eu havia descoberto fosse apenas uma fração da realidade? Meu futuro estava se apresentando como uma folha em branco, pronta para ser preenchida, mas com um mistério que persiste. E assim, a construção da minha vida estava apenas começando. Acordei cedo, mas não consegui dormir bem. Meu corpo estava cansado, mas minha mente não parava. O dia do confronto ainda ecoava em mim. As palavras de Tiago ressoavam, e eu me senti estranha, mas também livre. Comece um novo capítulo, Clara, me lembrei. Esse seria o momento de me reerguer. A cada dia eu estava mais perto de me reconstruir. Olhei no espelho e vi uma mulher forte, mesmo que ainda estivesse quebrada. Tentei me concentrar no que queria fazer em vez do que deixei para trás. O trabalho estava me cercando e a pressão aumentava, mas isso não me derrubaria. Comecei a planejar meu futuro. Não iria ficar presa nesse sim.
Fui até um site de empregos e comecei a procurar. A ideia de um novo trabalho me deixou animada. Era como encontrar um novo caminho em uma estrada familiar. Usando as habilidades adquiridas em anos de experiência, mandei currículos. O medo passava por mim como um borrão, mas a força de seguir em frente me impulsionava. Não havia como voltar. Eu estava decidida. Na semana seguinte, uma oportunidade apareceu. Uma empresa estava contratando uma analista de projetos. Decidi ir para a entrevista. O sentimento dentro de mim misturava ansiedade e esperança. Olhei para meu reflexo novamente e dessa vez eu sorri. Eu era capaz. Minha experiência era valiosa e eu precisava acreditar nisso. Chegando à empresa, sentei-me na sala de espera e profundamente respirei. Olhei ao redor e percebi outras mulheres ali, todas esperando a mesma chance. Havia uma força no ar, uma determinação que unia todas nós. O feeling tão poderoso. Quando entrei na sala, deixei toda a insegurança do lado de fora. O painel de entrevistadores estava à minha frente e eu levei um segundo para me conectar a eles. Eu sou Clara e estou aqui para fazer a diferença, pensei antes de começar. As perguntas começaram e minha confiança aumentou. Eu falava sobre minhas experiências, sobre projetos e sobre a importância do trabalho em equipe. Cada resposta que eu dava era um passo na direção certa. Quando saí daquela sala, a energia em meu corpo era palpável. Era como se uma nova vida estivesse começando. Aquela energia era contagiante. Não passou um dia que recebi a ligação. Parabéns, você foi selecionada. O coração pulou de alegria. Finalmente, um novo começo. E ao contar para minha família, fui envolvida por sorrisos e abraços calorosos. Estou tão orgulhosa de você, minha mãe disse, com os olhos brilhando. A música parecia mais doce e o aroma do café estava mais forte. Comecei a crer que tudo tinha um propósito. A cada dia no novo trabalho, conheci colegas incríveis e, com o tempo, criei laços. Mulheres que tinham passado por dificuldades e agora se reerguiam. Começamos a conversar sobre experiências, e a cada história, uma nova conexão se formava. Eu não estava sozinha, e isso era tudo o que eu precisava. Um dia, em meio a essas conversas, decidi que precisava falar mais sobre mim. A vida que eu me enfrentava não era só minha. Outras mulheres também lidavam com desafios. Foi quando tive uma ideia. Criar um projeto. Algo que pudesse ajudar as mulheres a se reencontrarem e se reerguerem após dificuldades. Um grupo de apoio. Mas ainda estava confusa sobre como começar. A inspiração surgiu em um café com colegas. Uma delas, a Fabiana, Share Amazing Stories. E se fizéssemos encontros, um espaço seguro para compartilhar e crescer? E ao ouvir aquela ideia, meu coração bateu mais rápido. Uma luz acendeu dentro de mim. Isso pode funcionar. A ideia erguia-se com uma força que parecia incontrolável. Com a ajuda delas, organizamos o primeiro encontro. A sede foi pequena, mas as ideias eram grandes. Naquela noite, mulheres de todas as idades chegaram, cada uma trazendo suas experiências únicas e suas histórias. O ambiente pulsava com emoções, abraços, sorrisos e lágrimas. Criamos um laço ali que não se dissolveria facilmente. Estava formada a comunidade. A cada encontro, percebia o poder das palavras. Eu compartilhava minha história, e enquanto contava sobre os pontos de virada na minha própria vida, ouvi histórias semelhantes. Cada uma delas trazia uma nova perspectiva, e assim, juntos, criávamos o espaço de apoio e amor. Um local onde podíamos nos expressar sem medo de sermos julgadas. Era como se toda a dor que eu havia sentido agora se transformasse em força. Cada relato que eu ouvia me lembrava que a vulnerabilidade é uma verdadeira forma de resistência. E ao apoiar as outras mulheres, eu também me apoio. A cada encontro, sentia que estava ajudando não apenas as outras, mas principalmente a mim mesma. As sinais de cura estavam aparecendo. Descobri que a felicidade compartilhada era a verdadeira felicidade. Em uma dessas noites, depois de mais um encontro, uma mulher se aproximou de mim e disse:
Sua história tocou meu coração. Eu estava perdida, mas agora vejo um caminho à minha frente. Aquela frase encapsulou tudo o que eu queria alcançar. Era o propósito que sempre busquei, mas havia algo dentro de mim que ainda não estava bem resolvido. Embora a vida estivesse tomando rumo, as sombras do meu passado ainda pairavam. A traição de Lívia ainda ocupava um espaço excessivo na minha mente. O que talvez ainda esteja por vir? Perguntei a mim mesma. A luta interna estava longe de acabar. Sabia que precisava compreender tudo isso para seguir em frente completamente. E a cada dia me sentia mais viva. Acordava sentindo uma nova energia. A caminhada era longa, mas as conquistas, não só por mim, mas por todas aquelas mulheres que estavam começando a encontrar sua voz. Mas no fundo, ainda sentia um eco de incerteza. Alguma verdade ainda pairava no ar, uma revelação que não havia sido feita. O mistério do que me aguardava se instalava à espreita. Eu sabia que a transformação era apenas o começo. E enquanto olhava pela janela, a cidade pulsava, a vida em movimento, pronta para qualquer desafio que venha. Pensei, sabendo que a jornada apenas começava. E foi assim que me preparei para reescrever minha história novamente. Porque mesmo em meio à incerteza, havia uma faísca de esperança, um futuro brilhante à espreita e a capacidade de mudar tudo, se eu apenas me permitisse acreditar. Mas o que mais o destino reservava para mim? O que ainda estava por acontecer? Essa era a verdadeira pergunta que me acompanhava enquanto o sol se punha na distância, envolvendo a cidade em um brilho dourado. E assim, deixei a luz do futuro entrar. Meses se passaram. As semanas após minha despedida de Lívia foram um turbilhão de emoções. O apoio dos meus amigos e da minha família foi vital. Cada mensagem recebida, cada abraço apertado me lembrava que eu não estava sozinha. Minha irmã me disse certa vez, com um sorriso, que eu era uma super-heroína. E talvez, em algum nível, isso fosse verdade. Meus dias antes horríveis, agora eram preenchidos com momentos de autodescoberta e redirecionamento. Meus colegas no novo trabalho logo me acolheram. Em cada reunião, era como se eu estivesse sendo moldada por um novo grupo. E a solidão das experiências passadas ficava cada vez mais distante. Quando a Fabiana e eu começamos a organizar os encontros do grupo de apoio para mulheres, ela disse que eu era uma luz que iluminava o espaço. A responsabilidade de criar um ambiente acolhedor parecia ser uma extensão da minha própria jornada. E nisso eu realmente encontrei meu propósito. Foi em uma dessas reuniões que conheci a Carla, uma mulher que havia. Olhava para cada rosto e via as marcas das batalhas que enfrentaram. Assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. O impacto que isso teve em mim foi profundo. Percebi que estava ajudando não apenas elas, mas também a mim mesma. A cada palavra, eu estávamos começando a me amar novamente. Uma sensação de pertença começou a se estabelecer em mim. Um dia, após um encontro de apoio, recebi uma mensagem da mulher que organizava o evento de bem-estar da empresa. Queremos que você seja uma das palestrantes, Clara. Sua história é inspiradora. Eu não conseguia acreditar. Falar sobre minha jornada, sobre superação, ser uma fonte de inspiração, o coração pulava dentro do peito. Essa era a justiça poética que eu não sabia que precisava. O dia da palestra chegou e enquanto eu subia ao palco, lembranças de momentos escuros me atravessaram. Mas eu estava mais forte agora. Falei sobre a importância de se reerguer, de reconhecer que recomeços são possíveis em qualquer idade. Olhei P. A cena icônica de mulheres se abraçando após o meu discurso ainda ecoou em minha mente. Senti que as incentivava a serem donas de seus próprios destinos, a não deixarem que experiências dolorosas definissem seu futuro. Com o tempo, fui reconhecida não apenas pela empresa que agora chamava de lar, mas por toda a comunidade. As palavras de apoio que recebi nas redes sociais, os comentários quentes sobre o impacto que tive na vida das outras mulheres. Tudo isso aquecia meu coração. Eu não me via apenas como Clara, a mulher que superou uma traidora, mas como uma influenciadora,
alguém que poderia inspirar outras mulheres a encontrarem sua força. E isso era, sem dúvida, libertador. A estabilidade financeira finalmente chegou. O novo emprego me trouxe uma segurança que eu não sabia que estava ansiosa para ter. Pude pagar por algumas viagens que sempre sonhei fazer, e até por algumas experiências. Comecei a investir em mim mesma, em cursos e workshops que me permitiram enriquecer meu corpo. Sou clara, sou forte e nada pode me derrubar. Minha jornada me fez realçar a beleza das reviravoltas da vida e como cada recomeço é uma peça do nosso quebra-cabeça pessoal. Era o cenário da vida, o tapete vermelho que eu sempre sonhei pisar. E a cada passo que dou, sei que há outras mulheres vendo, inspiradas a tomarem suas próprias direções. Se eu pude, você também pode. O que você precisa saber é que cada dia é uma nova chance de recomeçar. Então siga em frente. Esta é a verdadeira magia da vida. E agora, olhando para o futuro, sempre lembro de uma mensagem que quero deixar aqui como a última lição. O caminho mais difícil traz os frutos mais doces. Nunca duvide da força que você carrega dentro de si. Então fica aqui o meu pedido. Se você se sentiu inspirado, se isso tocou seu coração, lembre-se, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar essa mensagem.